Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. O programa Cabeça para Cima chega até você com o oferecimento dos nossos semeadores da Boas Novas. Um agradecimento a todos e, claro, sempre aí colocado o desafio para quem ainda não é semeador se tornar um semeador. Os contatos estão na tela. No programa de hoje, nós vamos debater sobre o Estatuto da Diversidade Sexual. A cada momento, novas emendas ou novas PECs estão surgindo com propostas que precisam ser debatidas e muito bem entendidas pela nossa sociedade. E é isso que o Cabeça para Cima vai fazer hoje. Nós vamos então ao informativo, voltamos com o debate. A proposta de emenda constitucional, a PEC, elaborada pela Comissão Especial de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, quer ampliar privilégios aos homossexuais. O texto tem a pretensão de introduzir na Constituição todas as decisões do Supremo Tribunal Federal que favoreçam a agenda homossexual, inclusive a garantia de união estável para casais com direito à conversão em casamento e à adoção de crianças. De acordo com a Agência de Notícias do Senado, a PEC tem como um dos seus principais pontos a criminalização da homofobia e estabelece a pena de 2 anos a 5 anos de reclusão para aqueles que praticarem atos de discriminação e preconceito em virtude da orientação sexual de alguém. A mesma punição se estende aos que incitarem o ódio ou pregarem contra a orientação sexual ou identidade de gênero. O Estatuto prevê também a criação de delegacias especializadas para o atendimento de denúncias por preconceito sexual contra LGBTs, atendimento privado para exames durante o alistamento militar e assegura a visita íntima em presídios para companheiras ou companheiros. Conosco hoje para debater Zenóbio Fonseca, que é assessor jurídico. Bem-vindo de volta ao Cabeça para Cima, Zenóbio. Obrigado, Rebeca. É um prazer estar aqui na TV Boas Novas, no programa Cabeça para Cima, para debater um tema tão relevante para a sociedade brasileira, porque nós estamos passando por muitas dificuldades em relação ao projeto de lei. Então, eu acho que o programa de hoje vai ser muito importante para você que está em casa, para toda a sociedade brasileira. Eu acho que para a gente tomar qualquer tipo de posição, a gente precisa se informar. E quando eu digo tomar posição, é efetivamente tomar posição mesmo. Escrever um e-mail, fazer contato com o senador, com o deputado, a pessoa com quem você votou, que vai estar no Congresso Nacional, efetivamente votando, né? E quando há essa pressão popular, quando a sociedade se coloca, ela levanta a sua voz, a gente percebe que há sim uma atenção e há um respeito. Mas para que você possa fazer isso, você precisa estar informado. Infelizmente, nosso outro convidado de hoje, que seria o senador Marcelo Crivella, não pôde chegar ainda por questões de trânsito, mas a gente vai tocar o programa porque realmente o tema nós não podemos deixar passar. E essa é uma questão que me parece que vai ser em breve apreciada. Então, se nós vamos tomar algum tipo de posição ou fazer algum tipo de contato ou algum tipo de colocação de informação para as pessoas que nos representam no Congresso, senadores e deputados, como eu falei agora há pouco, nós já precisamos dessa informação hoje. O programa não pode ficar para depois. Então, obrigado, Zenóbio, por ter topado a parada e vocês que estão em casa. É um monte de PL, PEC. A PL 122 era que estava recentemente em pauta e parece que a senadora Marta Suplicy, devido à pressão popular, inclusive pastores dentre eles, eu até estava na Islavec, o pastor Silas saiu da Islavec, foi a Brasília e outros mais foram. A Boas Novas está aqui fazendo seu papel sempre nesse processo também, nos programas, debatendo os assuntos. A gente percebe que eles tiraram então de pauta para conversar mais com a sociedade a respeito. Mas parece que enquanto o nosso foco está numa coisa, por outro lado, eles estão trabalhando com outras coisas. Então, o que é o Estatuto da Diversidade Sexual e o que é a PEC 111? O que isso tem a ver com a PL 122, que quando a gente fala isso, todo mundo já sabe mais ou menos do que é. Explica então um pouquinho o que é cada uma, o que é a PL, por exemplo, 122, de repente alguém esqueceu, então dá uma refrescada na nossa memória bem rápida e depois ver entendermos o que é o Estatuto e o que é a PEC 111. É importante até esclarecer aos nossos telespectadores que nós estamos aqui debatendo ideias, questões filosóficas que está sendo colocada através de projetos de lei da sociedade. Porque às vezes quando o programa
procura debater esses temas sensíveis da sociedade, as pessoas tentam falar, mas isso é intolerância religiosa, isso é homofobia. Nós estamos aqui discutindo ideias, debatendo ideias, não somos contra pessoas, mas é importante se dizer que essas ideias têm que ser combatidas na fonte, na origem. Foi muito bom você ter falado isso, Senhor. Deixa eu até aproveitar, então, um parênteses que você abriu e endossar algo que, na verdade, eu sempre digo, inclusive eu já fiz aqui vários programas sobre intolerância, sobre como nós não endossamos a intolerância. O problema é que quando a gente debate a ideia e a gente reflete sobre o reflexo que essa ideia vai ter na sociedade, as ideias que eles estão propondo e por que estamos propondo as ideias que temos. Eles equiparam, por exemplo, essa reflexão, esse debate, com um ato de violência ou de intolerância contra uma pessoa, por exemplo, que se professa, por exemplo, homossexual ou assume. Então, alguém vai lá e bate com uma lâmpada nessa pessoa, alguém, né, Flores, como aconteceu, alguém vai lá e bate, fere essa pessoa. Nós não endossamos isso. Agora, nós não admitimos que o debate seja equiparado a isso. Eu acho que esse ato é um ato de violência, é um crime. E a legislação está aí para punir qualquer cidadão pessoa. comum. E também contra o homossexual. É inadmissível. Nós não endossamos, pelo contrário, nós reprovamos, é reprovável, é errado, é pecado. Pronto, você agrediu uma pessoa, está errado. Qualquer pessoa, inclusive uma pessoa que tem um comportamento por causa homossexual. da opção sexual dela. Não é admissível isso. Agora, não é admissível também, então nós deixamos claro aqui que nós não endossamos, pelo contrário, desencorajamos e reprovamos qualquer tipo de ataque a qualquer pessoa, inclusive pela questão da opção sexual. Agora, nós também rechaçamos o fato de compararem e chamar de intolerância como, né, o fato de você debater a ideia. Nós precisamos debater, ninguém é superclasse, ninguém é super-humano, ninguém pode se ver, digamos assim, tentar ter para si o direito de ter um comportamento que não seja questionável. Sempre o ser humano pode errar, sempre precisa ser questionado, sempre, sempre. Nós, como líderes, como pastores, como crentes, nós nos sujeitamos a isso e está certo. Tem que fazer mesmo. Nada é incriticável. Se a pessoa critica o próprio Deus Criador, como é que não pode criticar o que está acontecendo na sociedade? E um dos pilares da democracia é a liberdade de consciência e pensamento e expressão. Inclusive a liberdade religiosa. Eu fico preocupada como se não se vê que para, digamos, de alguma forma, conferir uma super liberdade para alguém, você está restringindo a liberdade já conquistada, o direito já adquirido da expressão e da religiosidade. Como é que é isso? Explica pra gente, lembra, faz o telespectador lembrar a questão da PL 122. Vou voltar um pouquinho, até antes dessa discussão da PLC, nós tínhamos o Plano Nacional de Direitos Humanos. Foi onde começou tudo, Isso verdade. começou, teve plano 1, plano 2 e o plano 3, que a população brasileira acordou para a gravidade, que era o Plano Nacional de Direitos Humanos. 3. Que tinha coisas válidas, necessárias, mas juntas ali no meio. Esse é a grande questão. Quando se apresenta uma ideia filosófica ou sociológica, no caso de uma visão socialista, tem um lado bom da coisa. O problema é que o lado ruim, sob o ponto de vista sociológico, filosófico, para os valores cristãos... Foi ali embutido. Está embutido. E quando você critica, eles querem colocar no mesmo pacote. Como se você estivesse criticando todo. Você é um intolerante. E o Plano Nacional de Direitos Humanos, ele apontou diversas diretrizes na desconstrução da sociedade. E ele apontou que o Estado tinha que criar leis, o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E nós estamos vendo nos últimos 2 anos para cá isso acontecer, desencadeando o Supremo Tribunal Federal em decisões polêmicas, aviltando a Constituição Federal. E aí nós temos o quê? O PLC 122, que é um projeto de lei que está tramitando no Senado Federal, que foi oriundo da Câmara de Deputados, está hoje no Senado e só não passou ainda, que trata da criminalização da homofobia, isto é, liberdade de pensamento, liberdade de consciência em relação ao comportamento homossexual. Como você colocou no início do programa, isso só não foi aprovado ainda. Nós temos 2 senadores cristãos que são senadores combatentes, mas não por eles apenas. É por causa de você, é por causa dos programas, as redes sociais, os pastores, as lideranças, os rabinos, os padres que estão indo em Brasília pressionar o Congresso e dizer a sociedade não quer esse projeto. E a nossa sociedade ela é construída em cima de valores cristãos.
E isso mostra o PL 122. Mas enquanto uma frente está combatendo esse projeto de lei, existe esse grupo de pensadores que são representados no Congresso Nacional através de deputados e senadores, eles estão apresentando outras leis. E aí diga-se de passagem que a senadora Marta Suplicy, porque algumas pessoas, até cristãos, votaram nela. Então, para ficar atento, se você vota num candidato, esse candidato tem que espelhar o seu pensamento. O pensamento, e nós estamos vendo que... Você sempre diz isso. Entra lá na página, vê o que o partido dele apregou. A ideologia partidária, os valores, porque é muito importante essa questão. Ele está vinculado a um partido, está vinculado a uma ideia. E a senadora Marta Suplicy, ela trabalhando junto com uma advogada e ex-desembargadora aposentada Maria Berenice Dias, fizeram, vamos dizer, uma aliança ideológica, onde a desembargadora Maria Berenice, ela começou como advogada a visitar, há 2 anos atrás, diversos tribunais trabalhando o tema da diversidade sexual dentro da magistratura, trabalhando os operadores do direito. Durante 2 anos, esse estatuto que hoje está pronto para ser distribuído, ela veio trabalhando, sensibilizando o judiciário, o Ministério Público. E o que ela fez? Ela passou a ingressar nos quadros da OAB Federal, criou dentro da OAB Federal, você vê a questão da estratégia política social, dentro do órgão de classe, criou a Comissão da Diversidade Sexual, e dentro da diversidade sexual na OAB, pegando ali, sensibilizando a OAB como um braço da apresentação da diversidade sexual, ela então preparou esse Estatuto da Diversidade Sexual, que é a desconstrução total da família cristã, da família tradicional. Ela apresentou esse projeto à OAB, que endossou esse projeto. A OAB, então, apresentou a senadora Marta Suplicy através de uma aliança estratégica filosófica, e nós estamos hoje diante de um estatuto que tem 111 artigos, alteram 132 dispositivos legais e tratam, entre outras coisas, de uma porta aberta para a pedofilia, uma questão do casamento homossexual. Ele trata da questão da retirada de valores do pai e mãe, você tirar a filiação. Vamos fazer o seguinte, nós já temos que ir ao intervalo, o programa está voando, hein? Eras, que programa! Nós vamos ao intervalo, mas a gente volta entendendo melhor, já tendo explicado um pouquinho melhor sobre a PL 122, o que é esse Estatuto da Diversidade Sexual e também a PEC 111. Fique ligado que a gente volta já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo o Estatuto da Diversidade Sexual, e é sobre ele justamente que o gancho ficou para continuarmos nesse segundo bloco. Hoje temos conosco o Zenob Fonseca, que é um jurista, alguém que está aí acostumado, um advogado, e tem lidado, nos esclarecendo, cooperando sempre aqui no Cabeça para Cima. Como é esse estatuto? Qual é a proposta? O Estatuto da Diversidade Sexual, ele é, vamos dizer, filho do Plano Nacional de Direitos Humanos, que é uma ideologia. Quando a gente observa assim, mas isso é uma lei, é um projeto, não, é uma ideologia socialista que está sendo implementada na sociedade através de projetos de leis. Porque na democracia, as regras são criadas através das leis, não através dos valores sociais, porque a sociedade brasileira é cristã, predominantemente cristã, respeitando todos os credos, valores normal. E o que nós estamos vendo através do Estatuto da Diversidade Sexual? Ele pegou alguns princípios, e aqui nós já fizemos um programa onde nós falamos do princípio Yogyakarta, que foi aprovado na ONU, na Comissão de Direitos Humanos, onde entidades que militam na questão homossexual criaram os direitos humanos na visão homossexual. E o Estatuto da Diversidade Sexual, ele pegou vários desses princípios e colocou aqui no Brasil. Então, esse estatuto hoje está na mão da senadora Marta Suplicy, ela está trabalhando, sensibilizando os senadores para que, tentando mostrar que isso é bom, que isso é um estatuto da intolerância, vamos combater o preconceito, vamos combater a violência, e o Brasil precisa desse estatuto. E ela, enquanto ela está trabalhando isso, ela fez o quê? Ela apresentou uma PEC, conseguiu 31 assinaturas, que é a PEC 111. Nós colocamos aqui que
todo projeto de lei que mexe com essa questão dos homossexuais, ele tem sempre uma coisa muito importante para a sociedade. O que é o projeto de lei 111, dentre outras coisas? A PEC, Projeto Emenda Constitucional 111. A senadora Marta Suplicy, ela tenta aumentar, ela mexe na questão do auxílio natalidade, a pessoa está grávida, então tem um período que fica em casa. Hoje, a legislação trata em 120 dias para a mãe e 5 dias para o pai. Então, ela fez uma PEC alterando o artigo da Constituição que trata desses direitos sociais, alterando para 180 dias para ambos, pai e mãe, e trazendo também a questão, na mesma PEC, a questão do casamento civil. Ela traz, embute... Quer dizer, uma coisa que é bom, que é atrativa para a sociedade, que é ter um tempo maior... Com certeza. Para constituir a família, o pai e a mãe tratar daquela criança ou adotada ou recém-nascida, mas, ao mesmo tempo, ela mexe lá na questão da orientação sexual, por exemplo, valores que estão no PLC 122. Isto é, ele coloca orientação sexual dentro da Constituição Federal como garantia constitucional e coloca a proteção ao trabalhador. Isto é, que está lá no artigo 20 do PLC, que trata que ninguém pode ser dispensado por questão de gênero e identidade do gênero. Então, ela implementa ali dentro, altera o artigo 226 da Constituição Federal, dizendo, olha, casamento civil pode ser entre duas pessoas. E coloca também, a união estável se dá entre duas pessoas. Então, ela pega uma coisa importante que a sociedade anseia, que é o auxílio maternidade, natalidade, claro. Tratando para 180 dias, e no mesmo instrumento, ela vai alterando e colocando o quê? A ideologia da questão da homofobia, como se isso fosse algo que fosse trazer uma paz social, como se no Brasil nós vivêssemos numa guerra, numa perseguição de pessoas que vivenciam a homossexualidade. Então, ela apresentou essa PEC 111 e trabalhou agora o Estatuto da Diversidade Sexual, que a gente vai começar a pontuar aqui qual é a gravidade desse estatuto. Quais são os reflexos, afinal, de nós? O reflexo, eu vejo, é na próxima geração. Eu tenho 41 anos de idade, então meu pai viu como, na época, os cristãos que tinham dificuldade de liberdade de expressão, eles lutaram uma conquista que nós, que estamos nessa idade de 40, 45 anos, vivenciamos e não sabemos o preço que os nossos patriarcas passaram para que hoje nós tivéssemos aqui, vocês na televisão, esse espaço nós não tínhamos na televisão. Então, o preço que vocês pagaram para estar aqui falando com todo o Brasil. E nós estamos vivendo agora... E não existe, embora que haja, como você fala, uma garantia, mas a gente sabe que nós não temos, o fato de nós termos a liberdade de falar, não significa que nós roubamos a liberdade de outros nos criticarem. Aí é que está o problema, porque você pode falar, então do jeito que vocês conquistaram a liberdade, nós gays também queremos. Só que nós conquistamos uma liberdade que é a liberdade de falar. Só que nós não proibimos, ao termos a nossa liberdade, que outros não é intolerância alguém, ou não é crime, melhor dizendo, alguém ir lá e dizer, eu discordo desses crentes. Está errado, eles são isso, são aquilo. Qualquer um pode fazer isso. Isso é um valor conquistado pelos nossos patriarcas. E o que nós estamos Mas vendo você está entendendo o que eu falei, não está entendendo? Entendi, porque... Alguém nos assiste hoje e fala assim, do jeito que vocês conquistaram e estão aí falando, então, os gays também têm direito. Só que eles querem algo diferenciado, eles não querem apenas o direito de falar. Eles querem criminalizar quem discorda deles. Nós conseguimos hoje sequer o direito de falar, Zenobi, isso todo mundo deve ter. Então, eu acho que nós não tínhamos sequer o direito de falar. Hoje nós temos o direito de falar, mas nós não criminalizamos quem é contra nós. Eles querem o direito de ser, mas querem criminalizar quem é contra. Aí é que está o diferencial. É aquela questão, eu penso, logo eu existo. E nós estamos hoje aqui, a gravidade do Estatuto da Diversidade Sexual é porque a próxima geração, não eu, sou formado já na maturidade. Mas eu tenho uma neta de 9 meses. Mas eu tenho uma filha de 6 anos de idade. Então, por que nós estamos aqui? É por essa geração. Porque eles estão querendo quebrar os valores milenares que estão no Brasil, que nos influenciaram, que é o valor cristão, do pai, mãe, aquela educação, seja cristã, judaico, espírita, não importa, este valor você poder dar para o seu filho. Ele transcende a todas as religiões, ele é uma questão da sociedade brasileira. E o que eles estão querendo fazer com o Estatuto da Diversidade? Eles estão querendo proibir nós de educarmos os nossos filhos, dizendo, olha,
este caminho, Estão querendo criminalizar e dizer, olha, este caminho você, pai, não pode fazer, porque se você falar, você vai perder o poder familiar. É muito grave o assunto porque eles dizem o seguinte, que o pai, por exemplo, num dos pontos do Estatuto da Diversidade, ele diz que o pai não pode interferir na sexualidade, na formação da sexualidade. Isto é, o menino, a menina, você dá aquela educação, olha, você tem não namora, não pode ter relação sexual, vai trabalhando de acordo com Valores a maturidade, normais, o claro. valor normal de uma... Então ele diz o seguinte, ó, o pai e a mãe não pode interferir, indicar, apontar nada da sexualidade. O seu filho é livre para fazer o que quiser. Posso abrir um parênteses aqui? Gente, há adolescentes que são mais submissos, mais tranquilos, mas há adolescentes que eles, às vezes, ficam com raiva e falam, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, ficam com raiva, ficam revoltados. Por uma orientação que depois, quando eles forem adultos, eles vão dizer, papai, poxa, como eu dei trabalho para o senhor, papai, muito obrigada. Ainda bem que o senhor manteve ali o pulso firme, pai, que o senhor não deixou descambar, porque eu queria beber, eu queria bagunçar, eu queria estar em farra, Eu estou tentando encontrar um termo menos igrejeiro, mas assim, o jovem que se lança realmente aí aos bacanais, enfim. Sem limite. Sem limite, tá? Um pai que interfere. Ora, um adolescente com raiva, que dependendo, olha, se você não gostar do que o seu pai está fazendo, se ele está te orientando assim, assim, assado, e ele foi ensinado isso no colégio, você vai lá e denuncia seu pai, ele, não entendendo a consequência dele, ele vai lá e denuncia o pai dele, e o pai dele é um crime. Por quê? Porque ele está ensinando os valores que ele acredita e que, na verdade, mais tarde, o filho vai agradecer o pai. Mas o que você está dizendo, então, que esse direito que pais têm será diretamente cerceado. E o pai, que não, porque eles estão alterando leis, vão alterar o estatuto da criança e do adolescente. E, por exemplo, o pai que diz para o filho que vê um professor ou as crianças no colégio num outro comportamento familiar, e o filho diz, papai, por exemplo, a menininha queria me beijar na boca e queria que mexer nos meus órgãos genitais. Uma criança de 10 anos de idade, porque é o que está acontecendo hoje aí. O Estatuto da Diversidade Sexual fala, o pai e a mãe não podem ir contra esta descoberta da sua sexualidade, independente da idade. Isso é muito grave, por quê? Porque eles estão trabalhando o quê? A sodomização das crianças. Realmente, a sexualidade está sendo estimulada cada vez mais cedo. Os programas de televisão... Onde que a gente vai chegar com isso, Rosenaldo? Esse é o grande problema. Por isso que eu digo que esse estatuto, ele trabalha a próxima geração. Porque eles estão trabalhando as crianças, os adolescentes. Eles estão pregando o princípio. Pesquisa na internet. E a Geocarta, que trata da questão... Eles pegam, por exemplo, na sexualidade da criança, eles falam idade do consentimento. O Código Penal hoje fala, ó, sexo com criança menor de 14 anos, presume-se o estupro. Então eles querem revogar essa lei, eles querem colocar que a idade sexual do conhecimento, a partir da criança conhece, o pai não pode mais, ela descobriu aos 5 anos de idade, a sua genitália, então você não pode mais falar sobre nada sobre aquilo. Se alguém mexer, se você fizer alguma coisa... Pedofilia não vai ser crime daqui um pouquinho mais? É a porta para... Num segundo momento, a questão da legalização da pedofilia. E quando a gente fala isso... Isso parece absurdo para a gente, mas para onde a coisa está indo, as coisas que estão acontecendo hoje, que já são legais, eram absurdas antes. Na Colômbia, já temos aqui a questão do sexo com criança com 12 anos de idade, já não é mais crime. Nós estamos vivenciando hoje um marco e nós temos que ser uma cunha. Esse programa... Eu entendo que ele é muito importante para que você, através das redes sociais, comece a pesquisar na internet o que é o Estatuto da Diversidade Sexual. Por quê? Porque quando você faz um caos na sociedade, governos trabalhando a legalização das drogas, governo trabalhando a questão de você não poder mais, de repente, dar uma palmada no seu filho. Eu agradeço a Deus, ao meu pai, à minha mãe, as palmadas e, às vezes, um cinto. Quando pegava o cinto, 1 ou 2 cintadas que ele me deu, me serviram para formar o meu caráter. E eu não digo que foi uma violência contra mim, não, porque meu pai, quantas vezes ele deu uma palmada em mim e chorava depois no quarto. E olha, quando a gente fala da correção que possa até envolver uma palmada, ninguém está novamente... O que é o problema? Aí é que está. É que as pessoas confundem as bolas. Alguém chegar e descontar raiva, espancar, está errado. Nós não endossamos isso, nós não concordamos com isso. Mas a Bíblia fala, não retém a vara. Ou seja,
Usa sou a um vara para exemplo. corrigir seu filho, porque senão depois no futuro ele vai te envergonhar. Então não é você espancar, surrar, não. É aquela chinelada que eu levei nas pernas. A mamãe, lá em casa, tinha uma árvore, um pé de cedro, que é uma árvore assim que tem uma varinha bem longa, cheia de folhas. E se você pegava lá na ponta assim, soltava todas as folhas, você fazia... Ela fazia aquele barulhinho. Ela pegava aquela varinha, passando na perna da gente, ficava assim aquelas marquinhas. Era aquele negócio ardidinho, mas era... A minha mãe, é uma questão que eu agradeço, ela vai assistir esse programa. Ela chegava e falava, você está tomando pegar a varinha de goiabeira, você está apanhando porque você errou aqui, aqui, aqui. Isso doía, aí dava, da mesma forma, na perna, umas varetadazinhas, ficava vermelho, no dia seguinte eu tinha esquecido, mas aquilo formou o meu caráter. Ela botou um rumo. E o Estatuto da Diversidade Sexual, ele trabalha isso, tirando esse poder, mas trabalhando na erotização das crianças. E aí nós vamos ter pessoas sendo bulinadas, violentadas. Eles falam, vocês estão fazendo terrorismo, falar na pedofilia. Não, este estatuto, na forma como está trabalhado, pegando o princípio de Carta, ele abre a porta para a sodomização das crianças. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ler... O que está escrito aqui? Vamos fazer o seguinte, Zenóbio. Fica aí segurando para ler, porque a gente já tem que ir ao intervalo, você lê já já. Fica sentadinho aí que a gente já volta. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. O programa de hoje está debatendo o Estatuto da Diversidade Sexual, que está para ser apreciado, votado, em que pé está, você vai falar inclusive a respeito dele especificamente, mas nós estamos debatendo o programa hoje. Quando é que vai ser apreciado ou votado, Zenóbio? Esse é um anteprojeto de lei, ele está prontinho na mão da senadora Marta Suplicy, apresentado pela OAB no dia 23 de agosto de 2011. Eles estão trabalhando, sensibilizando os senadores para apresentar o projeto de lei com uma tramitação rápida. Antes de apresentar esse projeto, ele apresentou a PEC 111. Então, a qualquer momento, ele pode ser protocolizado no Senado Federal. Ele está disponível em qualquer busca no site de busca na internet, você pega esse projeto de lei. Gente, por isso que eu digo, muitas vezes falam, nossa igreja, esse negócio de política, aqui não entra, meu irmão, nós temos que ser sal e luz em todo lugar. Eles estão indo, olha a estratégia que o Zenóbio colocou aqui, no Judiciário, no Ministério Público, na OAB, no próprio Senado e Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, portanto, e a gente, de alguma forma, fica com parcimônia, com coisa para colocar pessoas nesse lugar. Se eles já estão influenciando, não está na hora, então, de nós começarmos também uma contrapartida de contato, não espera só a votação, já começar a mandar e-mail, a fazer contato e de alguma forma, estar ali, digamos assim, deixar as autoridades, essas pessoas que estão no poder, entender que não apenas estamos atentos, mas qual é a nossa visão, qual é o nosso ponto de vista? Nós precisamos construir uma agenda positiva contra a desconstrução dos valores sociais. Então você pode pegar os e-mails dos senadores e deputados e colocar: sou contra o projeto Estatuto da Diversidade Sexual. Escreva no seu Facebook, manda para o Senado, já comece a criticar desde já. Por quê? Eles vão apresentar, vai deixar paradinho. Você sabe o que é ruim? É que ele contém coisas que são boas. E nós não somos contra as coisas boas. Deve ficar parecendo que a gente é um monte de... Não! Mas a coisa boa está na PEC 111, um pedaço bom. Esse estatuto aqui, todo ele não presta. Todo ele não presta. Então pronto. Perdão aí a PEC. Não, a PEC 111 é a parte o PEC, gente, que é projeto de lei, a gente fica dizendo... O projeto de lei complementar 122 e a PEC é a proposta de emenda constitucional. São dois instrumentos formais, né, do processo parlamentar. Deixa só, antes da gente prosseguir, nós temos um depoimento do pastor Silas Malafaia sobre o assunto. Vamos lá. A questão da PL 122 é que ela quebra, ou melhor, tenta quebrar preceitos constitucionais, cláusula Petra, da nossa Constituição, isso é, que ninguém pode mudar. Liberdade de expressão. Isso aqui é uma cláusula do artigo 5º da Constituição, inegociável. O PLC 122 quer travar a sua liberdade de expressão, porque lá está escrito que qualquer homossexual que se sentir constrangido por questões filosóficas, o que é constrangimento filosófico? Se no artigo 5º da Constituição diz que ninguém
pode ser cerceado por convicção filosófica, convicção religiosa e convicção política. Um outro dado dessa lei é que qualquer um que tentar impedir, não é, a manifestação homoafetiva, exemplo, o lugar do culto é protegido pela Constituição, o pátio da igreja não. Então, se tiver um casal de homossexuais se agarrando, se beijando no pátio da igreja e o pastor impedir, 2 a 5 anos de cadeia. Não dá para a gente aprovar. Não temos como apoiar. A lei não tem como. Tanto é que a senadora retirou porque ia ser derrotado. Ia ser derrotado na última vez que foi a Comissão dos Direitos Humanos no Senado, ia ser derrotado. Então, não é uma questão de sermos contra homossexuais. Existe uma coisa de você combater uma prática e discriminar pessoas. Nós não combatemos os homossexuais. É direito ser, nem Deus impede. Cada um tem direito de ser o que quiser ser. Agora, existe uma diferença brutal em você criticar conduta e discriminar pessoas. Aquilo que os homossexuais querem, tá? De liberdade, eles querem para eles, mas querem colocar uma mordaça na sociedade e impedir a livre manifestação do pensamento. Não podemos concordar. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. Nós adquirimos sem criminalizar ninguém. Eles querem adquirir criminalizando. Ou seja, eu tenho liberdade, mas para eu ter liberdade, eu tenho que colocar uma mordaça em você. Então, fica paradinho aí que eu vou colocar a mordaça. A fala do pastor Silas é muito importante, porque alerta para o direito de expressão que nós temos. E dentro dessa questão do PLC 122, que ele está tratando da criminalização da homofobia, a justiça hoje tem entendido o seguinte: tem 2 direitos constitucionais sopesados, o direito da liberdade de expressão, da liberdade de crença, de filosofia, de você falar o que você pensa, e o direito dos homossexuais. Então, hoje o que a justiça está fazendo é, quando há um conflito desse direito, eu expresso valores contra o comportamento homossexual. E aí vem a justiça dizendo, olha, os homossexuais nascem assim, é o que eles estão trabalhando. Isso é universal. No choque de direitos, a justiça está começando a dizer, olha, você não pode conflitar. Embora nós tenhamos o direito constitucional, não é um direito absoluto. Isso é o grande perigo, porque quando você sopeja os direitos, eles estão dizendo, na questão da homossexualidade, é o que o PLC quer fazer, o seu direito fica restringido, porque o direito não é absoluto. E por isso que eles estão sensibilizando o Poder Judiciário. E nós vemos hoje no Supremo Tribunal Federal, numa visão liberal, ministros capazes, competentes, mas numa visão liberal, que foram colocados ali, e esses ministros hoje estão legislando numa visão mais liberal, mudando os valores do Supremo Tribunal Federal. E nesse conflito de direitos, liberdade de expressão, liberdade de consciência, o homossexual, quando conflita, olha, eu não concordo com isso. Eles estão dizendo, mas você não tem como não concordar, porque eu nasço assim. Não é uma questão comportamental. Eles dizem isso. E nós dizemos o seguinte, é comportamento e eu tenho direito. E a justiça tem que respeitar esse tipo de conflito. Voltando aqui para a gente poder pegar o gancho do Estatuto da Diversidade Sexual, para vocês verem a gravidade. O que eles estão propondo, exatamente? E como eles trabalham a próxima geração. Olha só, legalização da pedofilia, que eles dizem que não. Título 3, artigo 5º, parágrafo 1º do Estatuto da Diversidade Sexual, que são 111 artigos. É indevida a ingerência estatal, o Estado não pode interferir, familiar, então o pai e a mãe, ou social para coibir alguém de viver a plenitude das suas relações objetivas e sexuais. Então, o pai e a mãe não vai poder falar nada se uma criança quiser ter a sua sexualidade aflorada e, vamos dizer no linguagem bem popular, transar. E ela está sendo estimulada, hoje, na mídia, nas novelas e tudo. Mas ele fala isso também sobre a estimulação na questão da homossexualidade. Outra coisa grave, você, pai e mãe, na sua certidão de nascimento, eu falo, meu pai, está lá o nome, a minha mãe, está lá o nome. Eles querem tirar o termo pai e mãe da certidão de nascimento, do documento de identificação, diz o seguinte, título 6, artigo 32. Nos registros de nascimento, em todos os demais documentos identificatórios, todos os documentos, passaporte, identidade, carteira motorista, não haverá menção à expressão pai e mãe. Devem ser substituídos por filiação. Você acha isso grave, que não vai acontecer? Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama, numa visão do socialismo, já incluiu isso, os novos passaportes americanos não tem mais pai e mãe. Eles colocam filiação, com a finalidade de apagar a identidade da família. Mais um pouquinho.
14 anos de idade, olha só, era proibido tratar da questão do sexo 14 anos de idade. Eles dizem preparar a cirurgia de troca de sexo a partir dos 14 anos. Havendo indicação terapêutica por equipe médica e multidisciplinar, artigo 37, de hormonoterapia e procedimentos complementares, a adequação à identidade do gênero poderá iniciar-se a partir dos 14 anos de idade. O Estado vai fomentar, vai trabalhar através dos médicos, psicólogos, uma adolescente que queira tratar dos 14 aos 18 anos, quando chegar aos 18 anos vai trocar o sexo. Não tem condição aos 14 anos. Falta médico, falta cirurgiões e estão querendo fomentar a troca de sexo. Artigo 38, as cirurgias de resignação sexual. É como se fosse, né, uma mudança de nome. Vou pegar o seu sexo, você não é mais homem, você é mais mulher, troca o seu sexo. Como se fosse corriqueiro, um procedimento normal. Podem ser realizados a partir dos 18 anos com apoio do Estado. Outra gravidade, não aquela questão, a pessoa que vivencia o comportamento homossexual, está numa crise, e aí chega, olha, eu agora não quero mais, é um comportamento, vou voltar a ser heterossexual. As igrejas estão recebendo os católicos, evangélicos, centros espíritas, pessoas que estão em crise, porque estão naquele conflito, falam, eu agora quero voltar a ser heterossexual, vou trabalhar isso dentro de mim. E por que essa pessoa é tão criticada e tão malhada quando ela faz esse retorno? O psicólogo, o psiquiatra, que já está sendo aparelhado dizendo que não pode, a lei fala expressamente. Agora não é mais resolução do conselho, não, é lei. Artigo 53 desta possível lei. É proibido o oferecimento de tratamento de reversão da orientação sexual ou identidade de gênero, bem como fazer promessas de cura. O que é promessa de cura? É você dizer assim, por exemplo, você não nasceu homossexual. Você não é, se você é um homem, você é uma mulher. Então você tem como viver a sua heterossexualidade de forma plena. A lei diz que é proibido e vai criminalizar isto. Olha a gravidade. O kit gay que estão discutindo hoje vai ser fichinha. Por quê? Eles estão trabalhando as crianças. Olha só, os profissionais de educação. Quando a gente fala de educação, o Ministério da Educação, que o ministro Haddad está há 8 anos trabalhando essa ideologia, construindo uma nova geração, tentando implementar políticas anticristãs dentro dos livros escolares. Olha o que diz essa lei. Os profissionais, artigo 60, os profissionais de educação têm o dever de abordar. Eles têm o dever, é uma obrigatoriedade que está aqui. Abordar questões de gênero e sexualidade sob a ótica da diversidade sexual. Leia-se homossexualidade. Visando superar toda forma de discriminação. Então eles tratam a questão. Quando você diz que família entre pai e homem, eles falam, isso é discriminação, isso é intolerância. É o que a lei está colocando aqui. Fazendo uso de material didático e metodológico que proponham a eliminação da homofobia e do preconceito. Isso é uma lei. Professor, você que é professor cristão ou que professa uma outra fé, mas entende que a sociedade, pai e mãe, tem que ser preservada, você vai ter o seu direito de objeção. Engraçado, isso é tutela do Estado. Eu acho engraçado que o Luiz Fux, agora o ministro do Supremo Tribunal, eu não lembro exatamente assim, do que se tratava, mas alguma coisa a ver com classificação de programas de televisão, Isso. de modo que crianças não estivessem assistindo. Ele disse que o Estado não poderia intervir, que era questão familiar. Que era questão familiar. Certo? E aqui é questão do Estado agora. Né? Pois é. É porque na decisão da liberdade de imprensa, eles queriam que o Estado fixasse padrões, e eles falaram, não, isso aqui é a questão da ditadura. É papel da família. É o pai que vai dizer que se ele vai ou não assistir. Não, e ele falou, porque se o Estado fizer isso, é tutela do Estado. Mas está querendo tutelar nessa região. Mas o Estado está entrando na família. Isso é um programa de desconstrução da família. Você e o pior... Você está percebendo? É muito grave. É uma agenda de valores. E eu fico preocupado, eu sou professor universitário. Então, o Estado tutela ou deixa de tutelar onde interessa. Isso. E quer tutelar onde lhe interessa e não interessa a nós. Porque eles querem trabalhar a próxima geração. Eu sou professor universitário. Vamos dizer que eu fosse professor do ensino fundamental e eu teria a obrigação de tratar disso. Então, e olha o problema que vai causar para vocês, professores. Cada um é livre para trabalhar os temas que quiserem. Mas eu sou cristão e falo, esse assunto eu não mexo, porque a minha consciência constitucional, direito do crédito, ela vai ser atingida. Você vai ser demitido? Eles vão demitir. Por quê? Você vai contra os valores, Plano Nacional de Direitos Humanos. Mas isso é tutela do Estado? Do Estado. Você, professor cristão, vai ter a sua objeção de consciência, aquilo que você pensa que a Constituição garante, cerceado por esta lei. E se você não fizer o que é isso, você vai estar respondendo um processo criminal e o Plano Nacional de Direitos Humanos diz que o Estado... Para quem que a gente pode escrever? Para os senadores, para os deputados, para a presidente Dilma dizendo, nós não queremos o Estatuto da Diversidade Sexual. Não aprovem quando for protocolizado isso.
Mais um pouquinho para a gente terminar aqui. É, tem que terminar rápido mesmo, quantos meu infantis? Olha só, artigo 61. Os estabelecimentos de ensino devem adotar materiais didáticos que não reforcem a discriminação com base na orientação sexual e identidade do gênero. Aquela historinha de criança tem que trabalhar homem com homem, mulher com mulher. As escolas não podem comemorar o Dia dos Pais. Está aqui, artigo 62. Ao programarem as atividades escolares referentes a datas comemorativas, a escola deve atender a multiplicidade das formações familiares, de forma a evitar constrangimento para aquelas crianças que têm papai, mamãe. Não podem trabalhar o Dia dos Pais. Cota para os homossexuais no serviço público. Cota para negro é uma questão polêmica, mas está aí, é uma realidade social. Cota para a questão social. Agora, cota para quem é homossexual num concurso público, eu ser obrigado a reservar 10% porque você tem um comportamento homossexual, viva a sua sexualidade, mas não obrigue o Estado a incentivar as pessoas a serem homossexuais porque vão ter um emprego público. Caso de pedofilia, gravíssimo. Hoje, segredo de justiça, discussão pai e mãe. Então, está lá reservando a família. Então, qualquer caso de pedofilia, pegou um pedófilo violentando uma criança, o juiz tem que dizer que é segredo de justiça, para proteger o pedófilo, não a criança. Hoje não é assim. Eles colocam aqui, as demandas que contêm objetos decorrentes da orientação sexual devem ter segredo de justiça. Olha o absurdo. Que tal? Piadas gays não poderão mais ser faladas. Você pode falar piadas do cristão, piadas de político, mas em relação ao homossexual você não pode. Pode, tá aqui. português, Meios de judeu. comunicações não podem, piadas de gordo, não podem fazer qualquer referência de caráter preconceituoso. E para terminar, os veículos de comunicação não podem mais criticar ou debater programas como este, que eles dizem que incentivam a intolerância religiosa. Não, isto pelo é contrário. uma vergonha, como diria o Boris Casoy. Nós teremos a liberdade de expressão cerceada através dos meios de comunicação. Nós vamos ao intervalo, a gente volta com música para encerrar o programa. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Nós já vamos encerrando o programa de hoje. Já já a gente vai ter música para encerrar, mas só essa oportunidade, Zenob, para você se despedir, dar as palavras finais. Não sei, claro que entrando, não sei, no site do Senado, no site da Câmara dos Deputados, ali mesmo você vai encontrar todos os e-mails da Presidência da República, enfim. Dos senadores. No meu blog também, que é zenobfonseca.blogspot.com, tem a relação lá dos senadores, que é importante que você exerça a sua cidadania. Não fique apenas trabalhando na internet com outras questões, mas trabalhe a sua cidadania. E eu vejo muito importante, quero deixar um alerta para os pais. Você que tem minha idade, 41 anos de idade, o que você quer deixar para o seu filho? O que você quer deixar para o seu neto? É isso que está aqui? Nós não queremos essa sociedade. E nós temos o direito de debater. Isso é para o futuro. A gente nem vai ver tanta coisa agora, mas o desdobramento disso... Ah, mas isso está previsto, a Bíblia fala em valores. Nós não podemos aceitar de forma omissa o que está acontecendo. Posso dar um exemplo? Nos Estados Unidos, eu fiquei assustada, que é um país cristão, um país protestante até. Não, né? De alguma forma, há muitos anos atrás, acho que já faz uns pelo menos 30 anos, se conseguiu instituir uma lei que proibia oração nas escolas. Não pode orar o Pai Nosso, não pode orar. Não pode ler Bíblia na escola. Se alguém quiser citar, quer dizer, você pode ler qualquer outro livro. Isso é preconceito. Mas no Brasil estão fazendo isso. Está entendendo? Estão tentando apresentar projetos nesse sentido. Na época que passou, mas hoje que a gente sente o reflexo. Hoje é que a gente vê o resultado. Pessoas entrando, matando as crianças. Depois que ele fala em Deus. Se você não pode falar de Deus, depois quando há uma Não, depois a culpa é de Deus. Quando tudo dá errado, cadê Deus? Ué, você expulsou ele da escola. Você expulsou ele da sua casa. Você expulsou.
Daí você quer... Você está entendendo? Então, o reflexo é depois, Zenobi, e a gente tem que entender isso. Nós estamos vivendo esse momento de transição. Então, o nosso alerta é dizer, primeiro, nós estamos debatendo ideias. Eu sou contrário a todas essas ideias que estão aqui. Você tem direito de aceitar. Quem concorda com isso, já tem um grupo que concorda. Mas nós temos o direito. E como é que nós vamos contra isso? Não é apenas mandando e-mails, é o quê? Pressionando os deputados e senadores que lá estão, buscando, novamente, eleger pessoas que pensem. O que me entristece é que em São Paulo, a senadora Marta Suplicy, o diferencial dela ter sido eleita porque teve apoio de uma determinada denominação cristã. A diferença, ela ganhou por pouco. E os evangélicos colocaram ela lá. E hoje, ela ri e brinca, né? Até uma frase jocosa, que ela está com problema. Então você relaxa. É uma pessoa que não representa o meu valor. Então não pode ter o teu voto. O Estatuto da Diversidade Sexual é a desconstrução, é a falência da família cristã. Nós temos o direito de trabalhar. Eu estava conversando com a Rebeca aqui no intervalo. Teve um aluno de uma determinada faculdade que, ao puxar esse assunto, numa discussão sobre esse possível estatuto, ele está respondendo um processo administrativo que o aluno representou ele, dizendo que ele é intolerante, ele está discriminando. É bom que fique bem claro que você tem o direito de discordar. Respeite o pensamento adversário, mas você tem o direito constitucional de se posicionar contra. Mas ele que respeite o teu. Então tem que respeitar o nosso direito. Viva o seu caminho, mas eu tenho o direito de dizer, essa lei é nociva. Nociva para o meu filho, nociva para a minha neta. Quer viver a sua sexualidade livre? Viva, mas não me imponha, através de leis, isso. O seu comportamento. Precisamos ficar atentos em relação ao PLC 122, que só foi paralisado. A senadora Marta Suplicy, diga-se de passagem, retirou o processo porque não havia ambiente político por causa da pressão popular. Isso. Ela pode chegar numa sessão qualquer e colocar e aprovar, porque assim foi feito na Câmara. Os deputados paparam mosca, foi aprovado e hoje está no Senado. E esse projeto aqui, ele está no Senado. Vamos ficar atentos. Tudo que a Marta Suplicy faça, fique atento, porque ela mexe com ideologia. Ela trabalha as coisas boas, trabalha. Mas a ideologia dela não é uma ideologia cristã judaica. E ela defende ideias, grupos de opinião. E nós somos contrários. Queremos uma família normal, tradicional. Pessoas queiram viver da forma que elas vivam. Isso. É livre. Mas não aceitamos que impunham ela abaixo o nosso direito. A pessoa escolher, Depois não do somos nós que vamos cercear. Agora, não venham impor. A gente termina o programa agradecendo, Zenobi. Deus te abençoe. Continue aí na sua luta, conte conosco. E nós estamos aqui, reflita e haja em cima daquilo que você ouviu hoje. A gente termina o programa.